Olá, eu sou Elizabeth Guimarães, médica oftalmologista, uma apaixonada por lentes de contato. E esse é o Pod Lentes. O Pod Lentes é um podcast feito para você que tem dúvidas a respeito do mundo das lentes. Na verdade, esse podcast surgiu de dúvidas dos meus pacientes nesses muitos anos de consultório. Daí eu resolvi juntar todas essas dúvidas e transformar nesse podcast. Pod Lentes é um papo inteligente, com vários especialistas escolhidos a dedo, colegas que vão trazer para vocês, num papo leve, mas consistente de conteúdo, informações muito valiosas. Nossa primeira temporada tem o apoio Bausch Lomb e nós traremos para vocês assuntos que eu tenho certeza que todos vão gostar e vão anotar as nossas dicas. Por isso, não perca nenhum episódio. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, dê seu like e nós estaremos juntos conversando sobre lentes de contato e tudo que o cerca. O episódio de hoje traz um assunto muito interessante. Esse vai para você que está aí do outro lado da tela. E para falar sobre esse assunto, nossa convidada especial é a doutora Samantha de Albuquerque. A Samantha é colega oftalmologista, especialista em lentes de contato e médica colaboradora da Unifesp. Samantha, você vai contar bastante coisa pra gente, hein? Super obrigada de você estar conosco. Eu que agradeço e é sempre muito bom falar sobre lente de contato. Eu também sou apaixonada sobre esse assunto, então acho que vai ter muito papo bom hoje. Não tenho dúvida. Que o uso de telas eletrônicas aumentou consideravelmente na pandemia que veio para ficar, ninguém tem dúvida, né? Mas a dúvida é, será que isso está tendo algum impacto na visão da gente? Será que isso está tendo algum impacto na nossa saúde? Presta atenção, Samantha. Eu ontem achei um estudo super interessante. Eu vi um dado da Rádio USP. Esse dado foi uma pesquisa digital de 2023, fresquinha, falando que 45 países, essa pesquisa mostrou que brasileiros passam 56% do dia em frente às telas. Imagina isso, a média de horas acordado é 16 horas, a média da nossa vigília. Isso dá 9 horas diária. É muita coisa. E mais ainda, isso a gente só perde para os sul-africanos. O Brasil é o segundo em número de horas de uso de eletrônico. Inquietante, né? Veja outra. Dados da McAfee entrevistaram 10 países, mais de 15 mil pais e 12 mil filhos, crianças e jovens. Qual foi a conclusão do Brasil? O que você acha? 95% entre 10 e 14 anos usam smartphones. Não dá pra gente tirar da mão deles, mas dá pra gente fazer bastante coisa, né? Então fala pra mim, qual é o impacto disso nos nossos olhos? Bom, se a gente for ver, né, primeiro que, de fato, é uma coisa muito impressionante, porque a gente desconfiava, mas quando você vê o número, imagina, eu ficar metade das horas que eu estou acordada numa tela, seja de um celular ou um adulto no computador trabalhando. E a gente tem que lembrar que os nossos olhos, eles não foram feitos para perto, na verdade, né? A gente foi feito para enxergar de longe. Então, quando a gente está de perto, a gente faz mais esforço para focalizar, né? Que o termo oftalmológico é acomodação. A gente está prestando atenção, pisca menos. Então, se a gente pisca menos, a gente lubrifica menos os olhos. A gente fica lá, às vezes até com uma postura que não está tão legal. Isso tudo vai juntando, é o famoso tudo junto e misturado. Então, na prática, a gente vai ter cansaço, aquela sensação de peso na pálpebra, que, nossa, está pesado, embaçamento, né, tanto pelo esforço como pelo ressecamento. Muitas vezes a gente está, quem está trabalhando no ar-condicionado, então resseca também. Então, essa sensação, vermelhidão, desconforto. Então, são várias queixas que são muito comuns, que a gente escuta muito do paciente no consultório, né? Sim, piscando, né? Porque a gente sabe que assim, quem pisca na frente da tela eletrônica já diminui 1/3 da frequência do piscar.
Imagina isso, e somado a um meio ambiente onde você tem ar-condicionado seco, tudo isso que você falou, é uma complicação. E até já tem, né, uma síndrome do uso do computador. O que é isso? Exatamente. Então, tem até um nome, olha, síndrome do usuário de telas, ou seja, aquela pessoa que passa muito tempo em frente a uma tela, seja um celular, seja um computador, ele vai ter esse tipo de reclamação. Então, cansaço visual, embaçamento, olho vermelho, aquela sensação assim, não consigo focalizar direito, no final do dia eu olho para longe, parece que a minha visão até piorou, que eu acho que eu estou pior do que eu estava de manhã cedo. Então, a gente precisa identificar, e aí todo mundo está sujeito, né? Inclusive as crianças e adolescentes, que é um papo um pouquinho mais para frente. Opa, esse eu quero. Mas é isso daí. Então a gente tem que saber identificar para poder justamente atuar, porque são várias frentes, né, que nós vamos atuar em relação a essa síndrome para melhorar as queixas dos pacientes. E a realidade mudou totalmente, né? Muita gente voltou da pandemia e não voltou mais para onde trabalhava, mas passou a ter o home office, que virou uma prática super comum nas empresas. Então, na verdade, a gente vai ter que saber lidar com essa situação e ajudar esse pessoal para ser amigo da sua tela sem prejudicar a visão nem os olhos, né? Ah, com certeza. Agora a gente está falando de adulto, mas e as crianças? As crianças ainda é uma situação mais delicada, né? Porque tem várias pesquisas, estudos mostrando que o impacto do uso das telas excessivo, além de ter alteração cognitiva, comportamental da criança. Imagina que situação. Na nossa oftalmologia, o que a gente descobriu em relação ao impacto das telas nos olhos da criança? Não, esse assunto é um assunto, assim, fundamental para nós conversarmos. Por quê? De novo, a gente sabe que nosso olho, ele é feito para longe, não é para a gente ficar fazendo tanta atividade de perto. E aí, ó, especialmente depois da pandemia, né? Juntou o próprio comportamental, as crianças e adolescentes com muito celular, aula online, então aquilo entrou com uma maneira muito mais forte. E o que a gente está vendo então? Então, excesso de atividade para perto, especialmente se a distância é menor do que 25 centímetros. E no celular, no tablet, quantas vezes a gente não vê num restaurante a criança com aquele celular super junto, né, muito grudado, e mais do que 45 minutos direto, está com um risco associado de desenvolver miopia. Então, muita gente ainda não sabe disso. E qual que é a questão da miopia, né? Se fosse só ter o grau por ter, a gente poderia colocar óculos ou lentes de contato. Mas a miopia, se ela começa a aumentar de uma maneira que a gente não controle, e especialmente se ela for acima de 5, então essa é uma informação importante. Criança pode ter miopia. A criança pode, ainda por cima, ter um descontrole, ter uma miopia alta, e miopia alta geralmente é por um olho grande. Isso pode trazer doenças oculares. Então, o que é muito importante? Saber, então, que, primeiro, que não é para ter miopia, então procure atendimento, mas para a gente prevenir. Então, controlar o uso excessivo de visão para perto, que o vilão moderno acaba sendo as telas, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui. E para cada idade a gente tem uma recomendação. Então, para a gente falar assim, ó, então, de 0 a 2 anos, gente, entendam, é 0 tela. Então, a gente sabe que é desafiador, às vezes um pai assusta, uma mãe fala, como assim? Não pode celular, não pode nada? Não, não pode. Então, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, as sociedades de pediatria seguem, então é o quê? De 0 a 2 anos, nada de tela. De 2 a 5 anos, a recomendação é de no máximo 1 hora por dia, tomando cuidado com isso que eu tinha falado antes, né? Que é a distância de não ser muito próxima, nem um tempo muito prolongado. Acima de 5 já pode ser um pouquinho mais, né? E claro, com muito bom senso, né? Do ver o conteúdo, prestar atenção na distância, mesmo que possa ser mais tempo, a gente fraciona. E uma última coisa que muito pai, muita mãe não sabe, mas existem apps, né? Já que a gente está falando de tecnologia, de tela, tem app para ajudar a controlar, porque a gente sabe que é difícil. Isso é importante, hein? Porque é missão impossível você tirar hoje o celular ou o jogo eletrônico de uma criança. Aliás, é um hábito que eu acho que todo mundo tem que estar esperto, né? Então, você pai, você mãe, precisa prestar atenção nisso. Celular não é babá eletrônica.
Então, precisa, eu acho que redobrar a atenção em relação a isso, porque, como a Samantha falou, você pode desencadear um problema no olho do seu filho simplesmente por um hábito que não é legal. Porque tira a criança do sol, e a gente sabe que o sol também é importante, né, para o crescimento do olho. E isso é fundamental. Então, conta pra gente esse segredo desse app, como é que a gente faz para fazer com que a criança não aproxime tanto esse celular? Então, ó, nós temos alguns celulares que já tem isso no próprio sistema, então vocês procurem, mas dá para ativar. Então, o que é muito legal? Quando você ativa, se a criança aproxima menos do que 25, 20, ele bloqueia a tela e vai precisar de uma senha que você pode você mesmo gerir para que apagou, ou seja, não vai ficar próximo, não vai poder usar. E existem apps que nós podemos procurar nas lojas de app, né? Dependendo do sistema operacional do seu celular, procure de controles parentais, são palavras, né? Vocês podem colocar num site de busca, controle parental, que também vão aparecer sugestões de app, e é muito interessante. O que é a dica, né? Tem que ver o que eles querem mexer, né? Eles querem mexer em canais que possam assistir filmes, alguns streamings que podem assistir filme, então não se esqueçam, né, de bloquear todo esse tipo de coisa. Então, redes sociais, coloquem tempos de uso para isso, porque consome, né? Quem nunca, né? A gente às vezes tá lá, entra no streaming, começa a ver uma sériezinha, quando viu... Se empolga, né? Já maratonei. Só que a gente fica cansado, que é o que a gente estava falando. Na criança e no adolescente pode estimular a piora da miopia. Então, lembrem-se disso, né? Sites de busca, canais de streaming, redes sociais, para vocês colocarem os controles e conversar, né? Conversar, claro, nos menores a gente tem que tomar mais atitude. Nos maiores, sempre tentar explicar o porquê das coisas, mas com certeza vai fazer bem para os olhos dos seus filhos. E até, né, eu fico pensando, antigamente a criança tinha outro desenvolvimento neuropsicomotor. Você jogava a criança na rua, a criança ia brincar. Então tinha sol, a criança desenvolvia aquele aprendizado da distância, da profundidade, realmente experimentava toda essa questão sensorial mesmo. Hoje, com essa coisa do celular, é óbvio que a criança não vai para o sol, ela não vai enxergar, ela vai dar reflexo na tela, aí ela vai querer ficar reclusa no cantinho dela, no mundo dela, e aí acaba tendo essas alterações, né, comportamentais, e a gente sabe que tem essa recomendação da criança de ficar pelo menos 2 horas no sol. Aí a mãe fala, mas meu filho passa o dia todo na escola. Então as escolas eu acho que vão ter que se adaptar daqui a um tempo. A gente quando vai estudar, né, controle da miopia, acho que com certeza você também já viu, a gente vê isso em congresso, na Ásia, eles estão colocando teto de vidro na escola. Olha isso, teto de vidro para o sol entrar. Imagina! Sendo que a gente está num país tropical, gente. Sol tem em todo lugar. Então, pega seu filho, vai passear, desce, quem mora em prédio, desce lá embaixo, vai para o espaço comum do condomínio, ou dá uma voltinha com a criança, leva no parque, né? Quem tem, como a gente, São Paulo, a gente tem parque, mas e quem tem praia em cidade? Olha que maravilha. Vai para o sol faz bem, sol é vida. E a gente sabe que tem influência também no surgimento da miopia. E você sabe também que a gente tem falado de que o olho pode entortar também, né? Algumas crianças podem desenvolver isso, o olho entorta, tem estrabismo, quando usa demais. Fala um pouquinho pra gente disso. Olha, então, essa é uma outra coisa que se via muito raramente e que está acontecendo com mais frequência. Então, de novo, quando a gente vai olhar alguma coisa para perto, a gente tem que fazer um esforço que chama de acomodação. O que é isso? Focalizar. Só que junto, e a gente não controla, e se a gente foi feito desse jeito, é o natural, nós convergimos. Então, o que é convergir? Os olhos se aproximam para focalizar. Só que com esse excesso e muito próximo, está desencadeando, porque você vai fazer uma força excessiva e está desencadeando o estrabismo. Então, imagina o paciente, então criança, adolescente, começar a entortar o olho para dentro, de fato, por conta do excesso. Então, olha quanto benefício tem
da gente controlar esse excesso de atividade para perto. E aí até lembrei uma coisa que você estava falando, voltando um pouquinho da luz solar, como é importante, para vocês não ficarem chateados. Você fala, mas às vezes está nublado. Gente, até dia nublado vale, porque a luminância, que é o quê? A luz, nome bonito para falar da quantidade de luz, de um dia nublado já é muito maior do que ficar dentro de casa. Então vale, como a Beth falou, qualquer coisa. Passear com o cachorro. Teve uma paciente que falou assim, eu moro em casa, tia, posso fazer um jardim? Eu falei, com certeza. Deve. Então vamos estimular as crianças e os adolescentes no luz natural. E olha só quanta coisa que a gente falou de celular, hein? Tanto para miopia quanto de estrabismo. Sim, e assim, tem que prestar atenção nessas coisas. Você sabe que essa coisa do estrabismo, eu costumo explicar para os meus pacientes que é como se fosse uma charrete, né? Que antigamente, quem sabe aquilo que é levado pelos cavalos, aquela carruagenzinha. E você tem as rédeas. E o olho da gente é assim. Tem as rédeas que tem que estar equilibrado. Se você força demais, é músculo. O músculo vai cansar, né? Todo esse esforço que você falou. O esforço acomodativo. E aí a coisa vai sair do lugar. Então tem que prestar atenção, tem que deixar esse olho descansar, né? A gente falou muito da criança, mas o adulto também está sendo penalizado pelo uso excessivo de eletrônicos. Então eu quero que você traga agora para o adulto. Que dicas você dá para que quem usa muito eletrônico, né? Todos nós nos enquadramos nessa situação. Eu acho que todo mundo que está assistindo, se vocês não estavam nos assistindo, tá? Todo mundo, sem dúvida nenhuma, usa mais do que deve. E a tendência é piorar, né? A tendência é cada vez mais. Não tem como, a gente não tem como correr. Então vamos nos adaptar. Que dicas você dá para o bom uso de eletrônicos? Então vamos lá, a primeira coisa que é importante fazer é pausa, porque eu acabei de falar que a gente não foi feito para ficar tanto tempo para perto, fazendo esse esforço de focalização. Então é importante fazer pausas. Existe uma regrinha que chama regra 20-20-20. Boa. O que é isso? A cada 20 minutinhos você para uns 20 segundos, olha a 20 pés, que seria uma medida americana, que seria olhar para a distância. Então, claro, é muito útil. Nem sempre é possível, porque imagina você está trabalhando, tem uma reunião e no meio da reunião fala, opa, para que eu tenho que dar uma pausinha. Mas tente se policiar, porque se você não conseguir a cada 20, não é possível que a cada 1 hora, no máximo, você não consiga dar uma paradinha. Sabe o que é legal? Aproveita essa parada, para. Aproveita e levanta, estica as pernas, dá uma relaxada na coluna, vai ao banheiro. Toma água, porque a gente tem que se hidratar também, porque faz parte para o nosso corpo, para o conforto dos olhos. Se hidrate, e enquanto você hidrata ou toma um cafezinho, alguma coisa assim, de repente tenta olhar pela janela, para o horizonte, para relaxar essa musculatura. Então essa já é uma primeira dica importante, que é a pausa, só que olha só um recado. Não adianta parar do computador que está trabalhando e pegar o celular, porque ele está mais perto ainda, a gente está fazendo pausa de perto. Outra que eu sempre brinco com meus pacientes também, ou smartwatch, né? Porque agora a gente tem os relógios inteligentes, então a pessoa larga do computador e olha aqui e já quer ficar vendo recadinho da rede social. Não pode, então são aqueles minutinhos para a gente relaxar. Se conseguir a cada 20 minutos, excelente, mas tenta se policiar, nem que seja às custas de um alarme, né? Usa o celular para isso, que ele tem essa função também, a gente consegue colocar um reloginho, a cada 1 hora e pouquinho dá uma pausa. Segunda dica, cuidado com a distância. Então, nada de super grudado, a gente está falando o tempo inteiro aqui de distância, quanto mais próximo, pior. Então, o que é bacana? A gente fazer assim, coloca o teu monitor levemente para baixo da linha do olhar, porque se a gente coloca muito alto, a gente vai abrir até mais os olhos. Então, levemente para baixo, mas não tão baixo que o pescoço da gente comece a ficar torto. Então, levemente abaixo, geralmente a 50, 70 centímetros de distância, porque aí você consegue uma distância confortável, que vai enxergar bem e ao mesmo tempo sentar muito próximo. Cuidado com ergonomia, que palavra bonita, né? Então, o que é? A gente às vezes vai fazendo o quê? Ainda mais se for em home office, né? Pega o laptop, senta no sofá todo largado, ou tá na mesa, começa a ficar todo tortinho. Então, ou deita e coloca lá em cima na perna, né? Então, fica todo torto, ou seja, a gente se policiar para não ficar fazendo posturas, estar todo torto. Hidratação e usar também colírio lubrificante, que é uma boa. E aí, como que a gente usa colírio lubrificante? Vai puxar um assunto muito importante, ir ao médico oftalmologista. Sim. Porque a gente pode ter algumas condições, desde uma necessidade de algum grau, ou um olho seco, ou uma blefarite,
que pode estar embolando ali e vai aumentando o desconforto. Iluminação também, cuidado para não ter muita luz direta nos nossos olhos, né? Controlar o brilho de tela, não ser excessivo. Então são pequenas dicas, né? Deixa eu ver se eu acho que eu falei tudo. Então, pausa. As pausas, beber líquidos, né? Beber água, se hidratar e realmente mudar o foco. E uma coisa também, a gente falou do computador, mas também tem o celular. Quando a gente abaixa a cabeça para ver o celular, a cabeça da gente chega a pesar 23 quilos. É muita coisa. E aí o paciente chega, pelo menos os meus eu já ouvi vários. Doutora, eu tô morrendo de dor de cabeça. O que será? Será que é meu olho que tá faltando grau? E na verdade não é. Na verdade é encurtamento do tendão. Porque imagina isso nas crianças e adolescentes. As crianças estão ficando até com a postura errada por conta disso. Agora, uma outra situação também que eu ouço muito no consultório, como você falou agora da questão do colírio lubrificante. A necessidade de pôr o lubrificante. Meus pacientes falam assim... Ai, doutora, eu uso lente de contato. Vamos pegar exatamente esse público da lente de contato. Eu tô na frente do computador e passa algum tempinho, daqui a pouco meu olho tá ardido. Tá ardido, tá vermelho, tá com a sensação de secura. O que pode ser isso, Samantha? Então, olha só, podem ser algumas coisas. Começando por quê? Primeiro que a situação e o ambiente é desfavorável, independente de qualquer coisa, porque a gente não foi feito para ficar tanto tempo, a gente pisca menos, gente, não tem jeito. E essa é uma das coisas mais difíceis de treinar, a gente piscar normalmente quando nós estamos concentrados, mas a gente pisca menos, tem ar-condicionado. Só isso aí já prejudica. Aí pode ser o quê? Vamos entrar agora na questão, vamos no olho e depois na lente. Então a gente tem no olho, como eu falei, podem ter algumas situações que não foram diagnosticadas, então por isso que é legal ir ao oftalmologista, porque a gente trata, e melhora esse ambiente, ou seja, tem blefarite, que deixa a lágrima com uma qualidade meio ruim, ajuda a evaporar a lágrima mais fácil, então vamos tratar. Tem o olho seco, a gente entra com suplemento, usar o colírio e, em relação à lente, alguns fatores, então boa adaptação, porque tem muita gente que não tem a menor noção que lente de contato, elas não são todas iguais. Elas têm características como se fosse o tamanho, a curva, como se fosse um sapato. Então, o número pode ser o mesmo, o grau, mas a forma é diferente. Então, é muito importante a gente adaptar essa lente bem, que ela esteja vestindo bem os nossos olhos, nem apertada, nem frouxa, e escolher material da lente mais adequado. Então, a gente tem material que, além de oxigenar mais, ele compete menos com a nossa lágrima, porque quem já usou lente de contato tem certeza, a lente está no estojinho, certo? Se a gente esquecer ela em cima da mesa, o que acontece com a lente? Seca, fica toda deformada. Então, e se ela puser no olho, como que ela mantém o formatinho dela? É com a lágrima, nossa lágrima. Então, escolher um material melhor e nós temos inclusive tratamentos que são feitos na lente para melhorar essa qualidade. Sim, esses tratamentos, a gente tem que entender que primeiro, lente de contato não é tudo igual e olho também não é tudo igual. Então, às vezes tem um problema de superfície ocular que não pode usar lente e passa batido se você não tiver uma consulta, né? Fazer uma consulta oftalmológica de ponta a ponta, para a gente constatar a saúde desse olho para receber bem a lente. A gente fala que assim, a córnea, que é a parte do olho, né? A lente que a gente tem no olho, que vai receber a lente de contato, né? A córnea é anfitriã. A lente de contato é a visitante. Então, a casa precisa estar bem arrumada para receber esse visitante. Com certeza. E, como você falou, materiais. Lente não é tudo igual, gente. Tem tecnologias super diferentes. Como a Samantha comentou com vocês, tem tecnologia que precisa da lágrima para a lente ficar úmida. Mas tem material também que não precisa. Tem tecnologias que prometem até 16 horas de uso. E um uso contínuo, continuando a lente confortável. Por quê? Porque existem agentes umectantes, ou seja, agentes que seguram a água lá dentro do material. Então, ela não precisa roubar da lágrima. Ela tem no material esse agente umectante, essa substância que puxa e segura a água. Isso é muito bom. Isso é fantástico.
Mas o paciente não precisa se preocupar com isso. Deixa essa preocupação pra gente, né? Exatamente. A gente estuda, a gente vai atrás, a gente corre, a gente conhece e a gente põe em vocês. Vocês não precisam ficar preocupados. Vocês têm somente que relatar pra gente o que está acontecendo. Porque a lente de contato foi feita para ajudar. Eu falo que é uma mágica, um pedacinho desse tamanho que substitui um óculos. Você pega um paciente com 10 graus, né, de miopia, por exemplo, coloca uma lente de contato, você deu um mundo novo para esse paciente. O paciente tem um pouquinho de olho seco, porque antes a gente ouvia, né, até no nosso meio, quem tem olho seco não pode usar lente de contato. Graças a Deus essa realidade mudou. Então, com essas novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, o paciente usa e usa bem. Agora, tem que usar o material certo. Isso eu não tenho dúvida. Sabe uma outra coisa também? A gente está falando de ambiente. Você falou de ambiente e eu também. É uma pergunta que é curioso que foi mais de um paciente. Com a pandemia, muita gente deixou a cidade e foi para o interior. Então, quem tinha casa de campo, fugiu. Casa de campo, casa de praia, fugiu daqui de São Paulo, né? Estou me referindo a São Paulo, mas isso serve, acho que para todas as grandes cidades aí pelo nosso Brasil. E acabou morando lá. Gostou e ficou. E eu tenho vários pacientes que fazem isso. Vem 2 vezes por mês aqui na capital, aí faz lá sua bateria de exames, procura os médicos. E ele fala assim, doutora, a minha lente de contato lá fica uma delícia, eu nem percebo ela no olho. Chega aqui em São Paulo, nossa, doutora, meu olho fica vermelho. Fica com sensação de secura. Por quê, Samantha? Então, olha só, a gente começou, a Beth falando, vai receber a lente, a casa tem que estar arrumada, só que existem fatores que a gente não controla também. Sim. Um deles é o ambiente. Então, se você está num ambiente que está mais poluído, então uma questão mais, por exemplo, das grandes cidades como nós que estamos aqui em São Paulo. Então, uma poluição vai interferir no uso confortável. Ou o tempo que agora está meio doido esses dias, né? Então, está muito seco, muito quente. Pensa, se a gente sofre, tá com sede, a boca tá seca, a pele até resseca, o olho vai sofrer também. Então a gente tem que lembrar que o ambiente também interfere. Então é uma cadeia. A gente passa na consulta, descobre se tem alguma coisa nossa que precisa ser ajustada. O oftalmologista vai se preocupar em escolher o que é o melhor material, tudo, cuidar da saúde, mas mesmo assim, às vezes o ambiente interfere, então por isso é bom ter passado toda essa sequência para saber qual é o mais adequado para você e o lubrificante que você pode usar em cima da lente de contato para quando passar esse tipo de situação, uma questão ambiental externa, você também consiga ter conforto. Sabe que é curioso que eu tive um caso que eu comecei a mapear o ambiente do paciente, porque ele estava usando a lente certa, estava tudo bonitinho, mas ele continuava com a sensação de secura nos olhos, né? E você sabe qual foi o ambiente que não estava muito legal para ele? No carro. Ele simplesmente, assim, ele falava assim, eu morro de calor. Ligo aquela ventoinha lá do carro, do ar-condicionado, põe na minha cara. É óbvio, vai ressecar. Né? Se a gente ficar dirigindo na estrada com aquilo no rosto da gente, resseca a pele da gente, imagina os olhos, imagina a lente, né? Aí não tem tecnologia que aguente, né? Mas com certeza. Aí é difícil. É óbvio que se você estiver usando uma tecnologia mais adequada como essas que a gente falou, você vai ser beneficiado, você vai sofrer menos do que o coleguinha, né? Mas sem dúvida nenhuma. E foi curioso, porque isso assim, a gente tem que ficar perguntando para o paciente, tem que buscar entender essa história, né? Porque isso faz diferença, faz muita diferença. Uma outra coisa também, que a gente você falou da secura dos olhos, né? Então, você mapeia seu paciente, você examina seu paciente e entende esse olho seco que ele tem, né? E aí a gente falou de ambiente, a gente falou de beber água, a gente falou de usar lente correta, né? A gente sabe que tem também soluções de limpeza que são mais amigáveis, né? Você percebe isso em relação à solução de limpeza? Quando as lentes não são de descarte diário, que é mais ou menos assim, gente, descarte diário você tira do blister, vai pro olho, do olho vai pro lixo. E tem as lentes que a gente troca planejadamente. Então, você troca em 14 dias, em 30 dias e de 1 ano. Essas a gente obrigatoriamente tem que limpar. Você percebe isso, que tem soluções de limpeza que são mais amigáveis, agridem menos os olhos?
Com certeza. Então, a gente tem, aproveitando essa lembrança, vamos lá, gente. Solução de limpeza, solução que a gente fala multipropósito, porque ela faz várias coisas. Ela limpa, ela desinfeta, ela conserva. Portanto, água e soro, gente, esquece, hein? Lente de contato tem que ser cuidada com solução adequada. E existem várias soluções. Então, lembrar de perguntar para o seu médico oftalmologista, porque tem soluções que são, de fato, mais modernas, com mais tecnologia, que ajudam a lente, que já tem a tecnologia dela, mas ajuda a ser, inclusive, mais eficiente, mais duradouro, sem esquecer que, de qualquer forma, a gente também tem que esfregar essas lentes. Porque se começa a juntar, que a gente chama de depósitos, que são o quê? Sujeirinhas, né? Resto de célula morta, um resto de maquiagem, um poluente lá, caiu um negocinho do ambiente. Isso vai impactar também no uso confortável. Então, lembrar que nem água nem soro, procurarem se informar com o médico oftalmologista, porque existem soluções que são mais avançadas, são mais evoluídas, vão contribuir para esse conforto. E, além da solução, lembrei um negocinho rapidinho também, porque a gente tem que perguntar para o paciente sobre medicações, porque alguns remédios também podem alterar a lágrima, né? Acho que cobrimos quase tudo dessa parte, né? Que tem coisa pra caramba pra falar. Sim, lente nossa, é um mundo, tem hein, bastante. gente? A gente vai ter um episódio só de olho seco. Vai ser bem interessante, que a gente vai esmiuçar. Mas a gente já tá dando umas dicas boas aqui, né? Porque tendo um olho bom, obviamente, vai usar o eletrônico sem tanto prejuízo, né? Na verdade é essa, é o grande prejuízo que a gente fala. Mas e se o paciente usar lente de contato e necessitar de uma coisinha a mais? A gente vê tanto, né, por aí, o pessoal comprando qualquer colírio em qualquer farmácia, vai lá, vai pelo preço. Ah, eu quero esse aqui tá mais baratinho. Os colírios são iguais? São todos colírios que a gente pode pingar com lente de contato? Excelente pergunta. Não. Então, os colírios não são iguais e a gente tem que se preocupar tanto se eles têm uma coisa que chama conservante. Então, tem alguns colírios que eles têm conservante. O que é isso? Para não estragar. Só que alguns deles, eles grudam, eles depositam na lente, podem causar irritação nos olhos também, eles não podem ser usados. Então, é sempre importante, quando o paciente usa de lente de contato, o médico vai orientar, ó, esses colírios aqui podem, são mais avançados, eles têm ou um conservante que a gente brinca que é virtual, caiu no olho, ele dissolve, ou ele não tem conservante, que é uma coisa muito interessante, são coisas mais tecnológicas, ou seja, gente, não é chegar na farmácia e comprar qualquer colírio, não. Tem que saber qual usa, que existem colírios que são melhores, são mais avançados, mais amigáveis para o olho, inclusive para não estragar a própria lente de contato, não interferir com a qualidade, tá? E o médico oftalmologista vê tudo isso, é uma cadeia de coisa para usar Sim. a lente bem, para manter a saúde dos olhos. Sim, a gente percebe que normalmente quem trabalha em ambiente corporativo, trabalha com muita tela, muita coisa, tem um perfil psicológico um pouquinho mais, né, ansioso, mais rápido, quer fazer as coisas numa rapidez, quer sair fazendo em segundos o que a gente normalmente faria em belos minutos, né? E pensando em lentes de contato, você acha que para esse paciente que usa a tela eletrônica, você vê benefício na lente que a gente usa uma vez e joga fora? Ah, com certeza. Essa, aliás, eu sempre falo para o paciente, esse é o mundo perfeito. Então, imagina você abrir uma lente fresquinha, novinha, limpinha, colocar, usar pelo número de horas que você desejar e descartar essa lente e partir no dia seguinte ou quando você quiser para outra lente. É muito melhor, né? Sim. Muito melhor. É muito mais seguro, né? muito mais seguro, muito mais saudável. Muito paciente não sabe também, mas o tanto de grau que a gente fala, o que ele alcança hoje, a gente tem muita opção para corrigir várias condições. Então, não deixa de perguntar para o oftalmologista, não, a gente sempre fala isso para o paciente, não deixa de perguntar para o seu oftalmologista, porque lente de descarte diário, né, de uso único, seja para algumas horas ou seja para um dia todo, é muito mais saudável, muito mais seguro. Sim. Uma coisa também que eu tô pensando aqui, a gente falou desse descarte, mas eu também lembrei de uma coisa que eu acho tão importante falar para o público. Por exemplo, eu usava meu computador, eu enxergava tudo. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Nossa, fiz 40 anos. Eu não tô enxergando mais nada. Tá tudo embaçado, tá tudo turvo. O que é isso, Samantha? Então, ó, isso acontece com todo mundo, ainda bem, né?
porque significa que nós estamos vivos. Então, o nome disso bonito oftalmológico chama presbiopia, que é a famosa vista cansada. Então, é um processo natural que a partir de 40 anos, alguns um pouquinho antes, outros um pouco depois, começa a ter uma dificuldade para a gente enxergar bem de perto. Então, seja além do celular, seja lendo um livro, aí vai lá cortar a unha do filho e fala, caramba, peraí que eu não tô conseguindo enxergar direito. Cutícula da unha, não enxerga direito mais. Não consegue ler uma bula de remédio, ou foi no supermercado, né, quero ver quantas calorias tem nesse chocolate, aí fala, caramba, eu não consigo ver direito. Então isso é um processo natural. Agora, o que é o bacana? Porque tem muito paciente que usava lente de contato bem, então não tinha nenhuma das questões que a gente estava abordando, ó, não estava com desconforto, estava tudo ótimo, só que aí o bicho pegou para perto. Pois então, existe lente de contato multifocal, que é a lente o quê? Que ela vai corrigir o grau que a pessoa tem para longe e também ajuda a corrigir para perto. E existem outros sistemas também que a gente pode fazer, né? Sim, de um olho para longe, outro para perto. Porque quem usa lente de contato geralmente tem o perfil, não vai querer colocar e agora eu vou querer colocar uns óculos por cima. Então a gente tem como solucionar, tanto fazendo esses truques, roubando um pouquinho o grau, colocando um olhinho para cada coisa, ou fazendo lente de contato multifocal, eu uso, né? Tô viva, ainda bem que eu tô viva. E é maravilhoso, porque imagina você ter essa liberdade, você funcionar, poder fazer as coisas, estando enxergando bem em todas as distâncias. Então é outro recurso muito legal, muito legal. E vamos combinar que não é nada agradável, né? Quando a gente começa a perceber que o braço ficou curto, a gente tem que toda hora estar esticando para ver. Eu digo, gente do céu, o que está acontecendo? Só que tem a vantagem, como a gente falou lá atrás do descarte, você pode ter de repente uma lente de descarte diário para aqueles momentos que você quer passear, por que não, né? Por quê? Exatamente. Acho que é super importante. O cara usa lá o eletrônico, eu tenho que apresentar uma reunião. Nossa, doutora, eu tenho que apresentar uma reunião, eu ponho o tablet na minha frente e eu não tô enxergando, eu tô com vergonha que a letra tá desse tamanho. Isso acontece, gente, acontece mesmo. E o que a gente fala? Vai aumentar mais ainda a letra? Não, vamos dar esse recurso que é super valioso, que a gente sabe que é lente de contato, né? E nas mulheres, quando a gente coloca as lentes de contato, a gente tem que ter um cuidado especial, porque as mulheres começam a ter alterações hormonais, né? E essas alterações hormonais, elas acabam deixando o olho também seco. É um assunto que eu acho eu acho esse assunto tão interessante e tem um mundo tão grande que a gente vai ter um episódio só disso. O olho, lente de contato e mulher, mas a gente vai explorar assim ao máximo, vai ser bem interessante. Mas dá um spoilerzinho, né? Por que acontece isso? Essas mulheres vão ser beneficiadas por aquela tecnologia? Podem ser, com certeza, porque é natural. Então, algumas condições afetam mais as mulheres, a Beth até já falou, por conta do hormônio. Então, existem modificações dos hormônios do nosso corpo. E uma das coisas que pode ser afetada é justamente a qualidade da lágrima. Então, se a lágrima não está boa, a lente pode ficar desconfortável. Então, a gente tem como driblar, trata aquele olho e usa lente com tecnologia. Sim. Que entregue mais umidificação, que deixe mais confortável, porque afinal assim, gente, o mundo mudou, vamos parar de ficar achando que era que nem 1900 bolinha que a gente brinca, todo mundo usa celular, tá? Todo mundo é ativo, vai na academia. E ninguém vai deixar celular. Faz exercício, faz esporte, quer ter uma vida útil, uma vida, tá fazendo tudo, a gente não poder usar lente de contato de jeito nenhum, né? Então a gente tem sim, tanto tecnologia quanto adaptação para ajudar todas as faixas etárias. Então, é como outro dia uma paciente minha que é personal. E aí você imagina, nossa, mas personal tem uma atividade. Ela faz todos os treinos na tela do celular. Então, o smartphone dela hoje é que anota todos os treinos de todos os clientes dela, os alunos dela. Então, veja, que ela fala assim, mas doutora, como é que eu vou fazer com óculos? Você não vai fazer com óculos. Existe lente de contato. Lente de contato é uma coisa muito boa. E aí a gente vai adequar essa lente à sua tela de mão, né? Porque o celular é uma tela de mão. A gente traz hoje um computador, um mini computador na mão da gente, né? E com certeza eu acho que vai ficar cada dia, não sei se menor, mas
mais avançado, mais leve, não sei, talvez. Mas é aquela história, o celular pode até ficar leve, mas a cabeça vai continuar pesando se a gente joga a cabeça para baixo o tempo inteiro, né? E isso gera dor de cabeça. E eles confundem, né? Confundem bastante no consultório. Não sei se você percebe que assim, você vai e faz o exame. Não, doutora, mas eu não tô vendo. Eu não tô enxergando. Aí, uma coisa interessante, agora que eu lembrei. Não estou enxergando. O uso excessivo também dessa demanda de leitura de perto também pode gerar falsos graus, Com né? certeza. Então, é um tema bacana para contar para o pessoal. Por quê? Porque um exame mal feito, um exame descuidado, pode sair com óculos aí de presente que Nem precisa. nem precisa, né? E esse é um cuidado para quem usa tela, que dá uma demanda de leitura bem grande. Conta isso aí pra gente. Então, olha só, o nome disso chama espasmo de acomodação. Fala, oi? Então, calma, o que é espasmo? É como se fosse uma contratura. A acomodação, já falei para vocês, que seria a história da focalização. Se a gente fica perto, de repente travou, de tanto estar fazendo essa focalização para perto, a gente olha para longe e está embaçado. E claro, na média, quanto mais jovem o paciente, então a gente volta lá nas crianças e no adolescentes, a musculatura deles é mais forte, então é mais comum, mas especialmente depois da pandemia, em muito adulto. Sim. Adulto jovem ou mesmo já o adulto mais próximo da sabedoria, vamos falar assim, porque com excesso de atividade para perto, então dá uma falsa mudança do grau, esse espaço de acomodação. Então, de novo, olha como a gente tem que ter cuidado e quantas coisas são detalhes muito importantes que a gente presta atenção na consulta. Porque senão sai ou com uma lente de contato que não está legal, porque na verdade o grau não estava certo, ou com um óculos que de repente não estava legal, e aí volta de novo porque a gente conversou. Então, olha como é importante aquelas pausas que a gente falou, porque na hora que a gente pausa, você quebra esse círculo vicioso de estar lá travado. Deixa o músculo descansar. Né? Deixa o teu músculo descansar. Então, olha pro horizonte, aproveita e pensa tudo que tem de bom na vida. Sim, sim. Lembra das coisas boas, se hidrata, pra gente evitar entrar nessa contratura. E você sabe que eu tive um paciente que aconteceu justamente isso. Ele estava com espasmo de acomodação, estava com 1 grau de miopia, que nele não tinha, não existia. E ele, pegou aquela receita e foi e comprou óculos, comprou lente, deu tudo errado, tudo errado. Daí quando você vai, daí a importância de fazer um exame bem feito, né? Pingar sempre, colírios que dilatam a pupila, para a gente poder relaxar temporariamente, paralisar temporariamente esse músculo e achar o grau certinho. Daí ele não tinha nada, porque de fato ele não tinha nada antes. Aí ele fala assim, não, doutora, mas eu tenho. Eu digo, não tem. Você vai ficar aí, você vai voltar, a gente vai ver que seu olho vai voltar ao normal. E voltou. Voltou e ele fala, nossa, doutora, e agora? Eu digo, agora se antecipou, né? Foi muito rapidinho, devia ter feito uma consulta mais tranquilinha e achar o grau que você realmente tem. Isso acontece, não tem jeito, a gente está vivendo essa época aí e a gente tem que estar atento, na verdade. Ligar todas as antenas possíveis, né, e tentar fazer com que o computador e a tela seja amigo do usuário, né? Uma coisa também que a gente pensa, né, no uso de eletrônicos. A gente falou do olho seco, a gente falou do estrabismo, falou da criança, da necessidade da criança. Isso é importante, eu acho que da criança, talvez, se houvesse uma mobilização maior, eu acho, até de campanhas mesmo públicas com isso. A gente vê que isso é tão importante, né, Samantha, mas precisa dar um pouquinho mais de foco. A gente está falando aqui, nesse podcast, quem está assistindo vai levar essa informação valiosa para casa. Mas e o público geral? Acho que ele precisa saber. Precisa saber disso com mais detalhes. Saber como lidar com esses eletrônicos e eu faria até uma cartilha de como usar esses eletrônicos. Acho que se a gente vasculhar na internet, eu vivo vasculhando, a gente encontra algumas coisas. Principalmente naquele nome difícil que você falou, que é ergonomia visual. Ergonomia visual é como você vai se comportar frente ao computador. Acho que a Samantha cobriu bem esse tema e acho que não ficou dúvidas aí para quem está nos assistindo. Você lembra de algo que a gente possa acrescentar para eles em relação a computador?
Acho que não, acho que só o reforço de que assim, faz parte da nossa vida, acho que essa que é a mensagem, né? Sim. O computador, e o celular e o tablet fazem parte da nossa vida. No computador, você acha que a gente pode modificar alguma coisa? Aquelas telas que são vendidas aí, né, prometidas. Vai colocar uma tela antirreflexo no computador que vai melhorar, que vai descansar o olho. Isso existe? Quer dizer, existe, mas isso funciona? Acho que a pergunta é Então, essa. né, se a gente for pensar nesse aspecto, né, os estudos mais recentes mostram o quê? Que na prática, no final das contas, não faz tanta diferença assim. O mais importante é o que a gente conversou. Então, da gente se policiar como adultos, inclusive porque as crianças e adolescentes observam quem? Que eu falo isso para meus pacientes às vezes, né? Quem que são os heróis? É o pai e a mãe? Então, a gente, para nós, dessa ergonomia, do conforto, esses cuidados, porque senão a gente às vezes quer apelar para alguma solução como essa sem fazer a lição de casa. Sim. Fazer a lição de casa e nas crianças o tempo de controle. Mas acho que o mais importante talvez seja diminuir o brilho, prestar atenção na distância e no brilho. Contraste porque é também, o contraste, porque tem uma certa controvérsia mesmo. Alguns estudos mais recentes mostram que na prática não funciona tão bem quanto deveria ou quanto se imaginaria. Certamente não vai fazer mal, mas não vai funcionar como imaginaria. O mais importante é fazer o que a gente já conversou. E até se a gente, por exemplo, você fala assim, vamos melhorar o brilho, o contraste. O contraste, né, para quem está assistindo, é justamente aquele preto no branco. É o pretinho, mas preto, mais nítido, no fundo claro. Então, isso tem como fazer. Hoje, os eletrônicos, eles permitem uma série de ajustes que a gente pode estar usando, né? Então, na verdade, tem que saber. A gente subutiliza as coisas que a gente tem na mão. Eu falo que assim, meu celular eu podia estar usufruindo muito mais dele, mas a gente acaba usando meio que o básico. E se a gente buscar esses ajustes, buscar beber água, fazer as pausas, fazer tudo o que você falou, a gente consegue uma relação amigável. E com a lente de contato, prestar atenção nesses detalhes, né? Pensar, conversar com o médico, com seu médico, pergunta para ele, que é o melhor descarte para mim, para meu estilo de vida. Eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou calminho, sou tranquilo, sou zen, consigo cuidar da lente, né, descartar no tempo certo. Isso daí é um problema, a gente sabe que é. A gente aqui, nosso tema maior é tela eletrônica, mas eu acho que todos os episódios vocês vão me ouvir falar isso. Sim. Tem que descartar no tempo certo para que a lente continue saudável, porque a lente foi planejada para aquilo. A gente também a questão do colírio, não pode usar qualquer colírio, não pode chegar e usar qualquer coisa, porque até as lágrimas são diferentes. Explica um pouquinho dessa diferença das lágrimas para eles entenderem o porquê que é importante uma avaliação médica com sua indicação adequada. É isso, porque se a gente começa pela lente, modelo mais adequado, forma de descarte mais adequado. Esse negócio do descarte é jogar fora, tá? Que a gente tá falando. Sim. Então, descarte adequado, porque se a gente não cuida direito, não tem milagre que faça, nem lágrima especial incrível que faça milagre. E lembrar das lágrimas, que elas não são todas iguais. Inclusive, tem várias lágrimas que chega na farmácia e fala, pinga essa daqui para deixar o olho mais branquinho. Gente, não. Tem coisa lá que chama vasoconstritor. O que é isso? Vasinho de sangue, eu vou lá e aperto. Se eu ficar segurando minha mão aqui, daqui a pouco começa a ficar branquinho, né? Então ela só dá um sustinho, eu falo, deu um susto no olho e deixa branco. Mas isso não é lágrima, então tem que saber qual é o tipo de lágrima, de preferência sem lubrificante, conversando sempre com o médico oftalmologista, para poder usar. E prestar atenção também, porque se o olho tá precisando de lágrima, é porque o olho tá seco. Se o olho tá seco, a gente tem que entender por que ele tá seco. Será que tá seco porque a gente falou, né, dos eletrônicos, foi consequência? Ou será que ele tá seco por causa de alguma doença que tá sendo escondida aí atrás, que tá causando o olho seco? Então, uma boa avaliação médica cabe em tudo, né? Acho que para tudo da vida da gente. Se a gente cuidasse da saúde como deveria, com certeza, a gente minimizaria, sim, a quantidade de problemas que a gente tem. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Que eu acho também que isso é uma questão cultural. À medida que a gente vai passando informação, daí a necessidade, daí surgiu essa ideia de trazer esse podcast. Vai passando informação de qualidade.
Informação consistente, né? Você tá falando pra gente de uma forma super leve, mas muito consistente de conteúdo. E isso é importante. É importante para quem tá assistindo entender bem o que a gente está falando e aplicar na vida dele. Porque não adianta a gente falar tudo isso, a pessoa levantar daqui e pegar, usar uma lente mais do que deve, ou então usar a lente inadequada num ambiente que também está inadequado, não cuidar do seu ambiente, do seu entorno, né? Para poder utilizar bem. Aí não resolve nada. Mas a gente está aqui para isso, para trazer essa informação. E adorei o papo, achei ótimo. Foi muito bom. Agradeço mais uma vez sua presença e somente para a gente terminar, diante de tudo isso, Samantha, quem usa eletrônicos pode lentes? Com certeza. Então é só que a gente, de novo, ó, ter esse cuidado no uso da tela. Então vamos usar, mas usar bem, de uma maneira saudável. E se você gosta de usar lente de contato, você quer usar lente de contato, você pode usar lente de contato, mas não deixe de fazer a avaliação com o médico oftalmologista que vai levar toda a sua situação, o seu ambiente, o seu uso, o tipo de tela, para escolher o que é melhor para você, fazer essa adaptação, ver a lente no microscópio, para a gente ver se ela vestiu bem, passar a lágrima mais adequada, ver se você tem alguma questão de saúde que pode interferir, mas o resumo é, pode lentes. Pode lentes. E assim encerramos mais um episódio do Pode Lentes. Pode Lentes, o papo inteligente no mundo das lentes. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal e dê seu like.